Fala pessoal, sou o Gabriel Oliveira do canal Uzimaker. Nesse vídeo eu vou falar sobre a altura da tocha para o corte plasma CNC e vou falar sobre os consumíveis da tocha PT31. Como a máquina se trata de uma corte plasma de baixo custo, a tocha também é uma tocha de baixo custo. É a tocha mais simples que tem, né, é a PT31. Geralmente ela vem em máquinas de 40 amperes, né? Ela não suporta ou não suportaria uma corrente maior, mas com algumas modificações eu estou usando ela aqui em uma máquina de 60 amperes e ela está conseguindo cortar chapas com espessuras maiores, né, do que seria o indicado. Nos consumíveis, para essa tocha, eu encontrei três variações, né? As principais é o bico longo e o curto. Aí qual utilizar, né? Esse bico longo, ele não consegue cortar chapas grossas. Então seria indicado para chapas finas. Eu tentei cortar uma chapa de 8 milímetros com esse bico e ele não conseguiu. Acredito que até uns 6 milímetros ele possa cortar, mas mais que isso não. E o bico curto, ele consegue cortar. Eu consegui cortar aqui chapa de quase 19 milímetros com o bico curto. Mas também na máquina manual, né? Na tocha manual. Na plasma eu ainda não fiz o teste de qual espessura eu consigo cortar. Aí sobre o bico curto, ele tem duas variações. Esse bico aqui, o diâmetro dele é de 8 milímetros. Esse bico, ele é um pouco mais fraco, né? E tem um desgaste maior. Esse outro bico, ele tem 8,5. Por ser um pouco mais grosso, ele aguenta mais tempo, né? Tem uma durabilidade maior. É mais difícil de encontrar desse também, mas ele é bem melhor. E eu corto duas, três chapas inteiras com um único bico desse. Enquanto o outro tem um rendimento um pouco menor. Talvez uma chapa e meia, no máximo duas. Mas esse rendimento e essa durabilidade que eu consigo nos bicos, eu só consigo porque fiz algumas modificações na tocha. Vou mostrar um pouco aqui e falar sobre o que eu fiz. A tocha PT31, originalmente, ela é assim. Ela não é uma tocha para arco piloto. Então a gente faz uma adaptação. No caso, se a máquina tiver arco piloto, vai ser a adaptação para ela ter arco piloto. E se a máquina não tiver, essa adaptação serve para simular um arco piloto, que seria colocar um fio aqui no bico, ou do arco piloto, ou o fio da garra. Puxar um fio a mais da garra e conectar aqui no bico. Só que só colocar o fio aqui, a gente perde conexão. Então, eu fiz essa peça aqui. Ela já está modificada, mas no início eu tinha feito ela com o diâmetro do bico e ela se encaixava aqui e com a abraçadeira, né, eu apertava o conjunto aqui e eu não perdia conexão. E com isso eu percebi que aumentou a vida útil do consumível. Tipo, antes disso, eu cortava uma chapa, o bico já começava a se danificar, né? E quando eu fiz essa peça, não, ele tava cortando duas, três chapas com o mesmo bico.
Só que eu tinha um problema. Essa peça eu fiz de latão, né? E ela não aguenta a temperatura. Então ficava derretendo o bico. E eu tinha que estar fazendo outras peças dessas. Sempre trocando, tinha que soldar. Dava um pouco de trabalho. Aí eu reabri a peça, deixei ela com um diâmetro maior e fiz uma peça menor de cobre. Como o cobre é mais caro e mais difícil de encontrar, aí eu fiz uma peça pequena onde eu só troco essa peça. Ela ficaria aqui no bico e depois vem essa peça. Com a abraçadeira eu travo tudo. Então a temperatura que ficava só no bico, ela fica distribuída em toda essa peça. Por isso conserva mais o consumível. Aí eu fiz duas peças aqui no caso, que seria essa para o bico curto, e fiz essa outra um pouco mais longa para o bico longo. Ele encaixa aqui e eu coloco a abraçadeira. Aí nem perco a conexão do arco piloto e conserva o consumível. Se não quiser comprar dos dois tipos de bico, o curto e o longo, pode comprar apenas o curto e usar para tudo. Eu comprei do longo também porque essa peça e o bico ele fica um espaço muito pequeno aqui, né? Fica um espaço muito limitado. Ele ainda deixa perto dessa peça e acaba queimando um pouco ela. Aí como eu corto mais chapa fina, eu comprei o longo para ele ter uma distância a mais. Com o bico longo, a gente fica com essa distância, né? E a peça se encaixa bem melhor. Aí fica assim. Fica mais distante e é mais difícil de queimar essa outra peça. Essa distância aqui do bico para a peça que eu fiz, eu já deixo mais ou menos 1 milímetro, né? Aí ele já vai cortar com 1 milímetro de distância da chapa. Aí agora eu vou fazer alguns testes e mostrar qual seria a distância melhor para o corte, né? Não tem uma distância certa, não posso dizer que é 1 milímetro, 2 milímetros, 3, porque vai depender de espessura de chapa, de velocidade de corte, da pressão que sua máquina está trabalhando, né? Então tudo vai ser teste. Você tem que fazer o teste. Cortar uma chapa com a distância de 1 milímetro e ver o acabamento que consegue. Corta com 2 milímetros e vê o acabamento que consegue. E assim você vai ajustando a melhor altura. Eu ainda não utilizo o THC para controlar a altura da tocha, mas é um item muito importante. Por quê? O arco do plasma, ele não inicia da ponta do bico. Ele inicia da ponta do afênio, que é esse metal que fica dentro do eletrodo. Então, o THC ele vai controlar a tensão que a máquina vai gerar, né? E como o arco parte dessa ponta, na medida que ela vai desgastando, ela vai mudando a altura também. Então, sem o THC, vai chegar um ponto que a gente não vai saber mais em que altura está. Se eu conseguir um corte bom com 1 milímetro de distância,
Quando esse bico aqui desgastar 1 milímetro, aí eu já vou estar fazendo meu corte a 2 milímetros de distância e não vou ter como corrigir. Nos meus testes aqui, os primeiros cortes eu consigo fazer bom, mas quando desgasta esse eletrodo, mesmo deixando a mesma altura, ele não consegue fazer o mesmo corte, a mesma qualidade de corte. Aí essa é a importância do THC. À medida que esse consumível vai desgastando, o THC vai ler a tensão e vai corrigir isso. Independente se vai estar na altura de 2 milímetros, de 3 milímetros, o THC ele vai corrigir para a altura certa. E mesmo com o THC, a gente não consegue dizer uma distância ideal de corte. A gente tem que fazer testes também. E no caso, em vez da altura, a gente vai marcar a tensão no THC. Quando eu conseguir colocar um THC na máquina, aí eu faço um vídeo falando mais sobre THC e controlando a altura certa dele. Montei aqui a tocha de volta com o bico curto e vamos fazer alguns testes de altura e de espessura de chapa. Para chapas finas, até 2 milímetros, e quando eu quero que o corte esteja uma boa definição, né, como foi nessa chapa aqui, né, eu faço o corte com o bico encostando na chapa mesmo, né, para ele pegar cada detalhe do corte. Se eu cortar um pouco mais afastado, ele pode tirar mais que o 1 milímetro que tem o bico, né? E pode não fazer alguns detalhes. Então, chapa fina até 2 milímetros. Se eu quiser uma definição melhor, eu corto com o bico encostando, já que essa tocha PT31 foi feita para arrasto. Por isso ela tem esses cortes no bico aqui. Nas chapas mais grossas, a gente vai começar a ter inclinação nos cortes. Tipo, ele não fica a 90 graus. E a gente não quer isso. Aí por isso tem o controle da altura da tocha, para ela não ficar com essa inclinação. Aí vou fazer o teste nessa chapa. Vou cortar com a altura de corte de 2 milímetros. No caso, meu bico já tem 1 milímetro, como eu falei. E eu vou botar no programa para ele ficar mais 1 milímetro de distância. Então ele vai cortar a 2 milímetros. Em uma velocidade de 500 milímetros por minuto e 30 amperes na máquina. Para essa chapa de 5 milímetros, eu consegui o corte sem inclinação com uma altura de 2 milímetros da chapa. E a velocidade de 500 milímetros por minuto. Corte basicamente em 90 graus. Vou cortar agora uma chapa de 8 milímetros. Chapa de 8 milímetros agora. Vou manter na altura de 2 milímetros, mas baixei a velocidade para 400 milímetros por minuto e aumentei a corrente para 35 amperes.
No início não ficou com um corte muito bom, mas nessa parte aqui ele já ficou quase com os 90 graus, uma pequena inclinação, mas eu acredito que foi por causa da corrente que ainda está baixa para essa espessura de chapa. Só aumentei a corrente para 40 amperes e vou cortar de novo. Agora sim o corte ficou bom. Uma pequena inclinação, mas muito pouco. E o acabamento muito bom. Vamos agora para uma chapa de meia polegada. Aumentei a corrente para 47 amperes, que é o limite da máquina em 100%. Até 47 amperes ela trabalha em 100% no seu ciclo de trabalho. Vou manter ainda a altura de 2 milímetros e baixei a velocidade de corte para 350 milímetros por minuto. Não deu certo, a corrente acho que está muito baixa, não conseguiu vazar a peça. Vou aumentar a corrente agora. Aumentei a corrente para 55 amperes. Eu acho que o aço dessa chapa também tem uma dureza maior, por isso não cortou. Aí vamos ver agora com a corrente maior. Ainda não conseguiu cortar totalmente, ficou um pouco de material embaixo ainda. Então eu baixei a velocidade de corte para 250 milímetros por minuto. E agora cortou. Basicamente 90 graus a angulação do corte. E o acabamento muito bom. Por isso que esses cortes tem que ser feito teste, né? A gente tem que fazer esses testes. O ideal é ter uma tabelinha com esses parâmetros. No caso, chapa de meia, 55 amperes, 2 milímetros de altura e 250 milímetros por minuto na velocidade. E isso ter anotado, para no próximo corte a gente já saber qual é o parâmetro de corte. Como eu só tinha cortado chapa até 10 milímetros, esses parâmetros de chapa mais grossa eu ainda não tenho. Estou fazendo o teste.
Vou agora fazer o teste de corte em uma chapa de 18 milímetros. A minha máquina promete cortar até 20 milímetros, né? E diz que é no corte manual. Mas vamos testar aqui na CNC se ela consegue cortar os 18 milímetros. Chapa de 18 milímetros. A máquina está na potência máxima. O ruim de usar uma máquina na potência máxima para uma CNC é que o corte fica limitado ao ciclo de trabalho. No caso, eu só poderia cortar no máximo 6 minutos direto. Depois tinha que deixar a máquina descansar. E a ideia de uma CNC é trabalhar direto. Então, por isso, o ideal é trabalhar com a máquina em 100%. Mas para cortes pequenos, a gente pode cortar na potência máxima. Ainda estou mantendo os 2 milímetros de altura e baixei a velocidade de corte para 200 milímetros por minuto. Vamos ver como fica. Não vazou o corte apenas no final aqui. Como o arco não é muito estável, quando chegou no finalzinho, ele passou a saída do ar para o outro lado e fez com que não cortasse só a ponta. Como é uma chapa grossa, aí ela fica fixa. Mas eu vou tirar ela aqui com um alicate para mostrar o corte. Fez o corte na chapa de 18 milímetros. A inclinação é muito pouca. Está quase nos 90 graus. E ele só não vazou aqui na pontinha final. No resto fez o corte completo. Acredito que se eu baixar um pouco mais aqui a velocidade, talvez corte. Ou se for no corte de uma peça mesmo, vai ter material para tirar, né? Essa ponta. Ele não tirou porque foi no final do material aqui. Então, a máquina tem potência para cortar. Acredito que ela cortaria os 20 milímetros. Se cortou 18, 2 milímetros a mais, acho que ela cortaria também. Apesar do fabricante dizer, fabricante não, né? Do vendedor dizer que ela só corta os 20 milímetros com uma tocha manual. Mas na CNC, ajustando os parâmetros, ela também vai cortar. O grande problema é se precisar fazer uma furação. Ela não vai conseguir furar uma chapa de 18 milímetros. Apesar de que eu ainda não tentei furar. O máximo que eu furei foi uma chapa de 10 milímetros. E ela furou. Então, caso queira furar a chapa e a plasma não tiver a capacidade de furar, até porque tem que ter a saída do material, você pode fazer um furo antes e botar a tocha para iniciar o corte no furo. E ela vai cortar. Então a conclusão é que para essa tocha, com essa adaptação do bico que eu fiz, 2 milímetros foi como eu consegui os melhores cortes. Em todas as espessuras de chapa que eu cortei, com os 2 milímetros de altura, ela ficou com um corte quase perfeito, em 90 graus. Essa chapa aqui, eu acredito que ela tem uma dureza maior mesmo, por isso teve mais dificuldade no corte, e até a rebarba que ela gerou
é diferente das outras chapas. E mais uma vez lembrando que esse resultado foi o que eu consegui aqui, né? Em uma outra máquina, com uma outra tocha, o resultado pode ser diferente. Então, façam seus testes e encontre a altura ideal. Não dá para dizer que os 2 milímetros é a altura ideal, né? Tem que ser feito o teste. Independente se tem THC, se não tem THC, tem que fazer o teste. É isso aí. Valeu, pessoal. Espero ter ajudado quem tinha dúvidas.